Oi, oi, gente! Meu nome é Dylan Bounce e sejam bem-vindos ao segundo episódio de Calunga das Almas. Não, gente, vamos falar sobre o que ninguém nos conta, né? Que é aquele fatídico momento que o macumbeiro iniciante se vicia em estar e viver a macumba. Ninguém avisa isso pra gente, mas acontece. Assim, no meu começo, né, da macumba foi muito isso. Garanto pra vocês, eu vivia a macumba, gente. Eu vivia a macumba de todo dia pro terreiro, toda semana, toda terça-feira. Eu chegava antes da gira, obviamente. Então, tipo assim, a gira começava às 6 da tarde. Eu chegava às 5h30, 5h40. Assim, desde o primeiro dia que eu fui conhecer a macumba, né, que eu fui conhecer ali a casa que o meu ex ia, né, porque ele que me apresentou. Eu falei sobre como é que eu conhecia o terreiro no primeiro episódio. Dá uma olhadinha lá pra você ficar por dentro, pra caso não tenha escutado. E eu chegava, tipo, no terreiro 5h30, 5h40, sempre, toda terça-feira. Eu falava de macumba aqui, macumba lá, macumba colar. Aquele processo do macumbeiro iniciante, muitos passam por isso que eu sei. Se você já passou, tá tudo bem. Se você tá passando, tá tudo bem, gente. Todo mundo passa, quem não passou, meus parabéns, mas muita gente passa por esse processo. É um processo canônico na vida do macumbeiro, gente, não tem como evitar. É assim, ó. Todo tipo de assunto é sobre macumba para quem tá começando dentro da religião. Porque é um processo novo, é um processo do qual você está descobrindo e redescobrindo, que o redescobrindo eu coloco na situação do a sua ancestralidade, né? Você está novamente acessando eles, você está redescobrindo pessoas, né, que já obviamente desencarnaram, que já te conhecem antes de você vir a este mundo. Então você está redescobrindo ali a sua ancestralidade, algo que já te acompanha. E aí, basicamente, no meu caso, né, na minha vivência em relação a isso, eu, do primeiro dia que eu fui conhecer, eu não saí. Eu acho que eu só faltei por conta própria umas 2 ou 3 vezes. E dessas faltas sempre foi por algum tipo de compromisso, alguma responsabilidade que calhou de eu não conseguir ir. E não chegava a faltar, eu ia, eu ficava muito presente. Desde o primeiro dia que eu entrei para esse barracão, até o último dia que eu estive ali, eu nunca cheguei a faltar por conta própria, né? Quando aconteceu de não ir, foi pelo que eu falei, a questão das responsabilidades e outras situações mediantes. Mas falando sobre a minha primeira ida, né, no terreiro, que eu não mencionei no primeiro episódio, pra também, né, deixar pra um outro posterior que calhou de ser nesse. Cara, a minha primeira ida pro terreiro foi uma gira de esquerda, né? Então ali tinha Exu, tinha Pombogira, tinha Exu Mirim e tinha muita fumaça, gente. Tinha muita fumaça, tinha muito charuto, muito marafo. E tinha tantos charuto que, gente, a neblina, assim, ó, neblinou-se tudo. E uma maravilha. Gente, eu sou muito suspeito pra falar. Porque eu me sinto muito em casa em gira de Exu. Muito. Eu me sinto muito. Não sei explicar pra vocês, mas é um negócio que toma um. Cara, meu corpo pega fogo. Pega fogo, né? Pega foguíssimo, assim. Eu amo, eu amo, eu amo, sou apaixonado em toda a minha ancestralidade. Mas a primeira gira que eu tive contato foi de Exu e de Pombogira. E não foi aquela coisa de, eu vou ir na primeira gira que é de Exu e de Pombogira porque é Exu e Pombogira. Não, foi porque, tipo, eu tive a coragem de perguntar se eu podia ir e tal, pra gira. E teve a permissão, porque ainda era um terreiro pequeno, né? Não era aberto ao público, era algo fechado. E aí tipo, sabe, não tinha essa segurança de ir. E aí, quando me foi autorizado a ida, de ir conhecer, né? Eu fiquei feliz e calhou de ser na gira de Exu. E aí o que acontece? Assim, o terreiro começava a girar às 6 da tarde. E geralmente ia até 11 horas, meia-noite, podia ir até 1 hora da manhã, dependia muito de como seria o funcionamento ali da gira. E aí, essa gira de Exu foi maravilhosa. Eu achava que durava rápido, gente, juro pra vocês. Eu achei que as giras, elas duravam um pouco tempo, ninguém tinha me avisado. Isso é mais uma das coisas que
Nunca falam pro macumbeiro que tá indo conhecer um terreiro, que as giras são extremamente longas. Eu achava que era o quê? Tipo umas 2 horinhas, pra não falar pouco, umas 3, umas 3 horinhas de toque. Mas não, gente, começou às 6 da tarde. E olha que eu já tava lá desde as 5h30. Eu tava com frio na barriga porque eu não sabia o que ia acontecer, né? E aí começou a gira, Exu Pombogira. Eu lembro que desceu seu tranca-ruas, um gentleman. Acho que depois dele veio Dona Maria Padilha, uma rainha, gente. Acho ela incrível. E aí teve a gira de Exu, de Pombogira, né? Tava tendo ali o toque. Tanto é que essa gira, né? Eu nunca bebi álcool, foi a primeira vez que eu ingeri álcool. É, uma Pombogira é a Dona Rosa Vermelha, se não me engano. E o seu Capa Preta. Nossa, gente, seu Capa Preta. Eu tive uma afinidade com ele. Com a Rosa Vermelha, não, porque a médium não ia sempre. Mas o médium do seu Capa Preta ia, né? Na maior parte dos toques. E, gente, que entidade incrível, sabe? Cheia de conhecimento. Tudo bem que ele não era de falar muito, mas eu sou muito suspeito pra falar, né? Porque eu tenho capa preta. Mas você percebia, sabe, essa energia de uma entidade que todas demonstram e tem muito conhecimento, todas as entidades, mas atrelada ao seu capa preta, a essa entidade, eu não sei explicar pra vocês, mas tinha isso, exalava isso, sabe? E aí, esse Exu, ele me deu uma bebida, não sei o que que era, mas me desceu queimando a garganta. E bebi, fiz os meus pedidinhos, né, que me falaram bebe, fui e bebi. E aí depois veio a Dona Rosa Vermelha e também me deu uma bebida, ela fez os negocinhos ali com a fumaça no copo, me deu o copo. E aí eu bebi também. Assim, foi maravilhoso. A bebida dela tava docinha, foi uma vibe. Amei. Não que eu não tenha amado do Exu, gente, eu adorei. Enfim. E aí gira pra lá, gira pra cá, e ponto pra lá, e ponto pra cá. E eu só dublava, né, gente? Porque assim, quando você tá conhecendo o terreiro, e é algo que acontece na vida de muitos médiuns que eu sei, de muitos macumbeiros que estão visitando. A gente acaba querendo ou não dando umas dubladinhas assim, porque a gente não sabe o que cantar, a gente tem medo de errar, né? Então a gente vai fazendo um sinalzinho com a boca, aquela mini dublagem, o lip sync, e vai levando. E aí eu demorei até inclusive pra decorar os pontos, viu? Eu demorei, mas logo, logo vem aí, logo, logo em algum episódio eu conto sobre como é que foi babilônico isso, esse ato de coragem. E aí, bebi a bebida, né, não sei o que, teve ali o toque, tava tendo um toque maravilhoso, e os pontos, e vai, e vem, eu me sentindo em casa, sabe? Obviamente a minha mente, ela tava assim, quanta coisa diferente. E aí eu ficava pensando mil coisas ao mesmo tempo, sabe? Eu ficava, tipo, naquela vibe do macumbeiro que, né, teve a curiosidade de querer conhecer, mas ao mesmo tempo tá pensando o que é que tá acontecendo, o que que é isso, e você fica curioso, e também ao mesmo tempo você fica, será que vai demorar muito pra acabar? Porque teve um momento que eu fiquei assim, será que vai demorar muito pra acabar? E isso acontece na vida de todo mundo. Assim, de boa parte das pessoas, pelo menos as que eu já conversei, acontece muito, né? Porque, como eu falei, a gente vai sem saber a hora que começa. Porque macumba é isso. Você entra sabendo a hora que começa, mas você não sabe a hora que termina. Porque isso é macumba. Geralmente a maior parte dos ilês são assim, né? Você não sabe a hora que vai terminar, você sabe a hora que começa, mas não sabe a hora do fim. E aí, tinha dado 3 horas de giro, eu acho. E tava lá, caveira. E por aí indo. Firma seu ponto na folha E esses pontos. E vai indo, e vai indo. E dá-lhe 4 horas. E dá-lhe 5 horas. E eu, gente, não acaba não? Eu já tava tipo, gente, pelo amor de Deus. Eu tenho um pai, eu tenho mãe. E, tipo, quebrando ali o terreiro, tagraga, 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 os pontos. Aí, quando eu vi, lá pra 11 horas, né, teve todo esse babado assim, esse kikiki, as luzes acenderam. Aí eu pensei, tá, a luz acendeu, acabou.
todo mundo já tinha desincorporado. Quando eu olho pra esquerda, viro pra direita, eu vejo um médium que agachou. Tipo, deu uma curvada, abaixou. As luzes todas acesas. E eu, o que é isso? O médium abaixou quando eu vi um outro. E eu não tava entendendo nada, mas todas as luzes estavam acesas. Aí quando eu vi um terceiro também abaixou. Aí depois me falaram, é preto velho. Aí eu fiquei, eita. Eu não sabia nem que era um preto velho, gente. E aí eu fiquei, eita, minha Nossa Senhora. E aí eu vi, e tipo assim, eu já tava, né, meu primeiro toque, meu primeiro ilê. Tudo bem que eu tava sentado, mas eu tava, 11 horas, né? 11 horas da noite. 11 horas. 11 horas. E aí quando eu vi os preto velhos andando muito devagar, gente. Os preto velhos andando muito devagar e eu, eita, que é 11 horas. Aí foi-se. Nisso de 11 horas, meia-noite. Nisso de meia-noite, 1 hora da manhã. Porque depois dos preto velho veio, se não me engano, Herê. Veio criança. E aí eu fiquei pronto. Pronto que eu não vou me embora mais. Pronto que eu vou dormir aqui no terreiro. Meu Deus do céu, eu tava desse jeito, mas obviamente nos meus pensamentos, não. Ai, eu tava nos pensamentos desse jeito, né? Obviamente que um aninho depois, sei lá quanto tempo depois eu falei pros meus irmãos, né? De Santos sobre isso, todos eles deram risada. E é um processo que todo médium passa, né? Você não sabe a hora que o terreiro termina. Mas pra sorte, o terreiro ele ficava perto da casa do meu ex, então, tipo, era só subir uma rua e já tava lá, não precisava ir pra minha casa. Enfim, foi fácil, mas é que eu não tava habituado com esse tempo, né? Como eu falei. Eu achei que era algo rápido, não sabia que demorava, ninguém havia me dito. Todo mundo falou que era uma maravilha. Mas não que levava um tempão assim de toque. Porque eu não sabia como é que funcionava, né? Eu nunca tinha visto vídeos de entidades incorporando, eu nunca tinha visto absolutamente nada relacionado à religião. Eu tinha interesse, sem nunca ter visto, pra vocês terem ideia, e é muito doido isso, né? Porque se eu tivesse visto algo, visto como funcionava, visto como as coisas aconteciam, seria tão esclarecedor essa vontade que eu tinha de conhecer a Umbanda. E eu não tinha especificamente a vontade de conhecer apenas a Umbanda, eu tinha vontade de conhecer a religião propriamente dita, né? E sempre sem realmente ter tido acesso a algo atrelado a isso. Logo depois, né, eu entendi que era um chamado para a religião e que eu realmente tenho caminhos nela, eu tenho missões, inclusive, né, dentro da religião, em algumas egrégoras, e enfim. E aí veio, né, o Herê e tal, quando foi 1 hora acabou. Aí acabou a gira, e pra mim foi maravilhoso, porque eu tive, né, a oportunidade de conhecer Exu, Pombogira, Exu Mirim, depois, obviamente, Preto Velho, e assim, o do Preto Velho foi mais complicado pra mim, porque eu via as pessoas fazendo filinha pra pedir a bênção, né, aos vós, às vós, e eu não sabia como fazer. Eu via o pessoal mexendo os bracinhos, tipo, né, direita, esquerda, dando 3 toques. E eu fiquei, gente, como é que eu vou fazer isso? Eu ficava com medo, né, de errar e de passar vergonha. Assim, eu tinha muita vergonha, muita vergonha mesmo. Com o tempo eu fui me soltando, assim, sentindo mais liberdade, né? Eu tinha pavor de errar alguma coisa. Tinha pavor, porque na minha cabeça, se eu errasse alguma coisa em relação a alguma entidade, eu estaria desrespeitando, né, aquela entidade que estava ali em terra, e o meu medo era desrespeitar alguma entidade. E, bom, eu nunca fiz isso de desrespeitar alguma entidade, mas eu tinha um medo, né, de fazer isso. E aí, só falaram pra mim, você não vai cumprimentar o vô? Aí, minha cabeça tá bugando, né, e eu tipo, meu Deus, eu tenho que ir mesmo? Aí, era o Meked, tá, que tava do meu lado, que falou isso. Aí eu levantei, fui cumprimentar, deu tudo certo. Mas, gente, a minha perna tremia. A minha perna tremia num nível que se eu falar pra vocês o nível, não tá
escrito no Brasil quanto tremia por conta do medo de errar, enfim, nossa, foi caótico, mas eu fui. Porque a gente, o médium, né, ali quando tá começando, a gente tem muitos medos, muitos receios de errar, de desrespeitar, de fazer algo que seja vexatório aos olhos das outras pessoas, né? E é muito doido isso. Porque a gente esquece que quando a gente está conhecendo, vivendo uma experiência inicialmente, a gente se prende muito à questão de se libertar, de se permitir o erro. A gente quer sempre estar acertando, estar fazendo algo certo, estar fazendo algo muito coeso e muito delimitado aos olhos das outras pessoas, que a gente acaba criando uma própria barreira na nossa liberdade, né? E tá tudo bem chegar no vô, na vó, errar ali, né, a saudação, porque a gente não sabe. Tá tudo bem a gente não saber falar Laroixo ou Exu é Mojubá, né, salve suas forças, porque a gente não tá acostumado, a gente não sabe. E isso acaba, o fato da gente ter esse medo de fazer e errar eventualmente, faz com que a gente perca ali um processo que a gente poderia viver e até mesmo ser engraçado, né? É igual um vídeo que tem de uma pessoa que fala Exu é o meu Jubá, ao invés de Laroeixo, Exu é o meu Jubá. Então, assim, a pessoa que falou Exu é o meu Jubá, né, errando ali porque confundiu no nervosismo, hoje tem essa história pra contar sobre isso, né? E obviamente se tornou um meme macumbístico. Então, a partir do momento que a gente se prende tanto a esse medo de não viver ali esse processo, né? Porque a gente, quando tá conhecendo a macumba, a gente tá encaminhando, né? A gente tá engatinhando ali, então a gente vai errar, gente, é inevitável. E o processo dos erros é o que vai fazer com que lá na frente você transforme e ressignifique tudo isso em acertos, sabe? É algo que todo macumbeiro precisa e principalmente deveria entender. Sabe aquela coisa de ter a paciência com você mesmo? De entender que você não nasce sabendo, de que você vai precisar aprender em absolutamente todos os campos e áreas da sua vida? É a mesma coisa na macumba, porque você não nasce sabendo. Existem os nossos irmãos mais velhos, os nossos sacerdotes, os nossos tatá, os nossos babalorixás, que eles estão ali para nos ensinar. Os nossos irmãos mais velhos também, com os ensinamentos que eles já têm, eles irão nos passar. As nossas irmãs, os nossos irmãos, enfim. Então, a gente precisa entender que existe uma grande necessidade, eu super entendo, da gente se fazer ali em prontidão, mas o mais coeso é o respeito do espaço-tempo que a gente precisa ter com a gente. Hoje, isso é algo que eu tenho total e plena consciência. Eu não cheguei a pular esses processos, mas eu, com medo de errar, com medo de, sabe, de alguma forma fazer algo que não fizesse sentido ali, eu acabei muito me prendendo, sabe? Ao invés de só me soltar, só deixar acontecer algumas coisas, só vive, sabe? Se tem uma coisa que hoje eu posso falar pra qualquer macumbeiro que tá começando a religião, só vive, sabe? Faz cada coisa, cada processo, de cada forma, de cada maneira, mas de uma maneira, é claro que você esteja ali de acordo com a espiritualidade, mas entendendo que você vai errar e você vai acertar, e o que faz o seu processo espiritual ser o seu processo espiritual é justamente os seus erros e os seus acertos, sabe? Então é sobre você se desvincular de achar que o erro ele vai te colocar em uma posição errônea, mas não. O seu erro ele vai poder ser ressignificado e o seu erro ele vai servir de uma experiência para você, ele vai te servir de um conhecimento, ele vai te servir de uma história, ele vai te servir de uma bagagem que eventualmente você vai poder usar com você, com uma outra pessoa ou para com outras pessoas. E a espiritualidade ela é isso.
A espiritualidade é reconhecer que enquanto você está vivo e viva, você vai ter que mudar muitas coisas, você vai ter que ressignificar muitas coisas, você vai ter que passar por muitas coisas e você vai ter que aprender e reaprender coisas que você achava que você sabia novamente. Porque conhecimento é isso, sabe? Conhecimento é história e história é bagagem. E bagagens são experiências que você tem ao longo da sua vida, ao longo das suas experiências, independente se você está dentro de um terreiro há 10, há 5, há 1 ano, você tem uma história, você tem uma vivência. A sua vivência, ela é diferente de uma outra vivência e é essa sua vivência que faz você ser quem você é, para a sua espiritualidade e em suma importância para você, certo? Então, basicamente eu tinha esses receios, né, de cometer alguns erros. E com o tempo eu fui me soltando, eu fui criando mais liberdade. Porque quando você, né, o lado bom de você sempre estar visitando um terreiro, né, principalmente o que você tá ali cogitando entrar para casa, é que você vai conhecendo as entidades, você vai criando intimidade com essas entidades. Óbvio que não são aquelas intimidades abruptas, são intimidades de se sentir mais confortável, de realmente ter mais confiança. Uma entidade que me ajudou muito a me soltar, né, e eu agradeço muito por isso, foi Dona Maria Mulambo, desse terreiro. Ela foi muito importante para mim porque foi a entidade da qual eu consegui, né, me desprender da vergonha, eu consegui conversar, eu consegui puxar assunto, eu consegui não ter medo de errar. E obviamente a entidade do meu ex, né, Dona Maria Padilha, porque foram entidades ali que eu mais tive contato, assim, para puxar assunto, conversar, enfim, conversavam comigo, me davam passe, etc, bebida. E isso me ajudou, porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Mesmo trabalhando com a internet, né? A internet, pra mim, trabalhando com a internet, como apresentador e influenciador, eu consigo entender que eu tô ali a trabalho e que eu estou sendo pago pra estar ali. Então, eu tenho que entregar o que eu estou, né, ali recebendo de proposta. Então, eu tenho que me colocar naquela posição e não ter vergonha no que eu estou me propondo a fazer. Mas dentro do terreiro é uma outra camada, porque ali já é a minha vida pessoal, né, relacionada à espiritualidade. E aí já sou eu me relacionando com outras pessoas, em conversa com outras pessoas. Então, naquele momento, essas entidades, Dona Maria Molombo e Dona Maria Padilha, foram entidades que me ajudaram, né, a conseguir me abrir mais para casa, né, para aquela casa, para socialização também, para interação. As pessoas que estavam ali também, né, obviamente acabou me ajudando, né? Era tudo muito novo. Pra gente que é macumbeiro que tá começando, quando estamos começando ali no nosso comecinho, a gente acaba meio que se familiarizando com todo mundo, né? Depois que vai se soltando. E isso é muito doido, porque quando a gente vai se soltando, a gente começa a ter uma afinidade. E aí as coisas vão, né, deslanchando. Então, pra mim, as coisas acabou fluindo dessa forma com essas duas entidades, da qual acabaram me ajudando na timidez que eu tinha muito. E eu acabei me desvinculando disso. Então, isso acaba calhando de cair naquela mesma situação. O medo, né, o receio, as inseguranças, a gente não viver o processo de cada vez, até numa coisa que é tão sutil, sabe? Querer já ter aquela responsabilidade, de ter uma maturidade dentro de uma religião que é tão oral, que é tão falada, que é tão oratória, né? E aí, ao invés da gente fazer um processo com calma, com paciência, com resiliência, a gente já quer já mostrar que já sabe, que já tá pronto para os movimentos. E não, não é assim, né? A nossa religião ela é muito, como eu falei, oral. Então, a gente vai aprendendo com o tempo, com a passagem do nosso irmão mais velho, do nosso sacerdote, do nosso pai santo, do nosso Yalorixá, Tatá, enfim, independente de qual seja a sua vertente. Mas
esse conhecimento que vai vindo, sempre aos poucos, sempre no processo. E a gente já quer se fazer ali, né? Como se já estivesse na religião há 5, 10, 20 anos, e não é bem assim. Até mesmo para quem já tá há 10 anos na religião, sempre vai estar aprendendo algo novo, descobrindo algo novo, porque a nossa religião, ela é isso. Muito dos nossos, né, mais velhos, eles, principalmente pessoas que já detêm um conhecimento muito grandioso, muitas das vezes acabam desencarnando sem passar parte desse conhecimento pra gente. E aí, outras pessoas, eventualmente, né, espalhadas aí por esse mundão, vai ter esse conhecimento ou não, né, da pessoa que desencarnou, não diretamente dessa pessoa, mas porque uma outra pessoa passou esse conhecimento, ou a pessoa aprendeu em algum lugar, ou a própria ancestralidade dessa pessoa passou para ela. E aí calha da gente lá na frente ter acesso a essa informação ou não. Então, a nossa religião, ela é muito tempo e paciência. E a gente quer sempre estar acelerando as coisas. E esse acelerar as coisas, às vezes nos causa alguns problemas. E isso não é muito bom, né? A questão da paciência ela é de fato uma virtude. E aí, cara, esse meu processo foi bom, não foi ruim, foi muito incrível, muito engrandecedor. Hoje eu tenho essa visão, né, de que eu poderia ter me cobrado menos na questão desses medos, desses receios de errar. E eu entendo que, tipo, eu não me cobrei menos, eu simplesmente quis, né, realmente não errar. E também tem aquela questão de a gente querer agradar muito, né? A gente quer, é sempre assim. O macumbeiro que tá começando quer agradar as entidades, os irmãos. E é muito babado isso. E felizmente, nesse meu rolê desse processo, quando eu entrei pra casa, eu levei, como eu falei, acho que eu falei, eu não lembro se eu falei, a gente já tá uns 26 minutos de podcast, praticamente, 26, 28, por aí. E aí, eu levei 2 meses pra entrar pra essa casa, né? Eu não entrei de cara. Eu esperei um tempinho, 2 meses ou 1 mês e meio. Acho que foi 1 mês e meio, viu? Dei fake news, foi 1 mês e meio. E aí, eu fui conversar com o guia-chefe da casa pra perguntar se eu podia entrar pra casa. Foi autorizado. Entrei. Gente, eu entrei em uma semana, né? Na outra semana que eu havia entrado, eu já tava com a minha roupa branca. Sim, eu já preparei minha roupa branca. Eu pensei, cara, não, vou pegar minha roupa branca, vou comprar. Comprei a roupa de ração. Minha primeira roupa de ração. Gente, tenho até hoje. Tenho até hoje minha primeira roupa de ração. Fico muito feliz. Aí comprei, né? Comprei, fui, já tava com o meu branquinho, usando o meu branquinho pra sexta-feira. Aí eu já tava vestindo meu branquinho, roupa e calça, tá? Não foi pouca coisa não, roupa e calça, já tava com meu branquinho. E fui, desde então eu já tava me sentindo, meu Deus, o macumbeiro do ano. Sou macumbeiro há 10 anos, com feitura. Eu tava desse jeito, com meu branquinho, deixa ela com o branquinho dela. E foi muito incrível, porque, tipo, eu tava me sentindo muito. Cara, eu encontrei a religião da qual eu faço parte. Porque, pra quem não sabe, eu passei a minha infância toda dentro da igreja, né? E, assim, eu sempre gostei, mas eu não me sentia parte dali, né? Hoje, na minha religião, que eu estou, a macumba de forma geral, me encontro. Eu, na verdade, não me encontro. Eu posso dizer que a minha espiritualidade me reencontrou, sabe? Porque é o lugar onde eu me sinto bem, é o lugar onde eu me sinto vivo, é o lugar onde eu sei que os meus ancestrais, eles estão ali. A minha espiritualidade são quem eu posso, até o meu último dia de vida, recorrer, sabe? Eu sei que os meus guias, os meus orixás, eles vão estar ali por mim, assim como eu crucialmente, diariamente estou para os meus sempre, porque os meus guias são tudo pra mim. E foi basicamente isso. Depois desses 2 meses, entrei, peguei o meu branquinho, comecei a usar meu branquinho. E dali eu comecei o processo de, tá, já coloquei meu branco, já tô dentro da casa, já agora sou filho de santo, então eu preciso decorar pontos. E aí foi onde pegou. Porque foi daí que eu comecei a ter que me desinibir, né? Tirar a vergonha pra começar a cantar ponto.
E quando eu comecei a perder a vergonha, cara, eu percebi que era tanto um bicho de sete cabeças que eu colocava e não era um bicho de sete cabeças. Foi justamente isso de cantar ponto que as coisas começou a fluir, sabe? Porque começou a haver entrega da minha parte, e dessa entrega começou a haver mais experiência em decorar ponto. Aí quando eu vi, eu já tava cantando ponto na minha casa, pra vocês terem ideia. O primeiro ponto que eu decorei de cabeça foi Chorei, Chorei, da Pombogira Menina. Foi o primeiro ponto que eu decorei. O primeiro ponto que eu decorei é um ponto lindo, inclusive, gente. É maravilhoso. Eu sei ele de cabo a rabo esse ponto. Eu acho esse ponto incrível. E foi o primeiro, assim, que eu decorei. Aí depois eu fui decorando outros pontos, sempre pontos de Pombogira, né, gente? Pontos de Pombogira eu decorava. Viviam cantando Dói, Dói, Dói. E aí esse foi um dos segundos que eu decorei Dói, Dói, Dói. Que é Dói, 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 Dói. E aí eu decorei bastante esse. De caveira também. Então foi um processo muito delicioso. Esse processo dos pontos, eu vivi com mais calma, vivi com mais paciência pra decorar, porque eu entendi que esses especificamente, esse processo era um que eu não podia me afobar, porque, né, dependia das letras, de ritmo, e se canta no ritmo, porque ritmo é fundamento. Então cada ponto tem um ritmo e cada ritmo tem um fundamento, e esses fundamentos são extremamente cruciais, os pontos são extremamente cruciais, né, para decorrência ali da gira, para o que está acontecendo. Tem momentos que são pontos de demandas, pontos de proteção, pontos de limpeza. Então, eu tive paciência nesse processo, não decorava muitos pontos de uma vez. Eu ia decorando pontos aos poucos, né? Sempre anotando os pontos, escrevendo no meu celular, né? Pra poder decorar em casa. E aí eu ia cantando, e assim foi indo ali a minha decoração de pontos. Eu pegava pontos que eu havia criando uma afinidade, né? E ia começando a cantá-los, aí eu ia levando eles pra gira. Tanto é que a primeira vez que eu cantei na gira, foi tipo um assunto assim, meu Deus, o Dylan perdeu a vergonha. E é isso, e foi tipo muito legal, porque eu vi que de uma certa forma eu contribuí, né? Porque quando você canta ponto, querendo ou não, você tá contribuindo. Basicamente você está contribuindo com a gira, com o toque, né? Com aquela frequência vibracional do que precisa ser emanado esse ponto. E você sente que você está fazendo algo dentro dali, né? Que você só não tá ali por estar, você tá ali porque você tá vivendo aquele axé. E isso é extremamente surreal. E é o que eu acabei de falar, tudo é um processo. E esse processo eu sinto que eu vivi ele com mais calma do que o processo com os medos durante os 2 meses, primeiros meses, 1 mês e meio, que eu não lembro qual foi a data certa, né? Se foi de 2 meses ou 1 mês e meio que eu entrei pra casa. Mas qualquer coisa a gente deixa 2 meses redondo pra não ter dúvida. E aí, nesse processo de 2 meses, eu tinha medo. Depois disso, gente, eu fui com mais leveza, sabe? Eu entrei pra casa, então eu já tava um pouco mais tranquilo. Eu já tava, tipo, me sentindo ali é, da família, então as coisas fluíam de uma forma muito linear, assim, pra mim, espiritualmente falando também. E foi esse processo, sabe? Foi incrível. Depois que eu passei a cantar pontos, eu nunca mais parei. E eu fui perdendo a vergonha. Então, olha só, como a macumba, né? Ela acaba mudando a nossa vida de muitas formas. Porque eu era uma pessoa muito tímida. Mesmo, como eu falei, trabalhando com internet. A macumba me ajudou a não só perder a vergonha dentro do terreiro, né, ali com os pontos, para que todo mundo visse, porque tinham outras pessoas que viam, mas eu acabei perdendo a vergonha na socialização como um todo. E hoje em dia eu sou tranquilo quanto a isso. Então, ela, em alguns casos, né, em vários na realidade, a macumba ela muda a vida de pessoas de muitas formas. E a minha também mudou, né, em outros sentidos, em outros aspectos, mas algo que me prendia muito, que era a vergonha, foi algo que se transformou muito na minha vida meses depois. E hoje em dia eu sou uma pessoa que não tem tanto mais timidez, tanto é que eu tô aqui, né, no Calunga das Almas, gravando esse podcast.
E sem vergonha alguma, e falando dessa minha vivência, dessa minha história, para que outras pessoas, né, possam se identificar e entender que, obviamente, todos nós vivemos processos extremamente diferentes, né? Cada processo é único, mas todo mundo acaba tendo questões dentro de um processo do qual acaba se limitando em algumas outras situações. E o importante de tudo isso é não se limitar, mas sim se respeitar e entender que esses processos fazem parte do que nós estamos prestes a nos transformar. Então é sobre de fato a questão da resiliência, paciência, respeito por você e entender tudo nessas nuances que a transformação ela é vital para quem a gente vai se tornar lá na frente, sabe? Então tá tudo certo. Mas os meus processos, assim, foram uma delícia mesmo. E como eu falei, eu fiquei 2 meses pra me tornar filho, me tornei filho depois de 2 meses. E aí fiquei nesse processo, assim, durante um tempão, ahn, cambonando, né? Como eu mencionei no primeiro episódio. Eu fui incorporar um ano depois, né? E acho que com 6 meses dentro da casa eu já descobri o nome das minhas entidades, não o nome completo, né? Eu descobri os primeiros nomes de 2 entidades de 2 Exus. E aí, quando foi 11 meses depois eu descobri da Padilha, o nome dela. Um mês e meio depois eu descobri o nome completo dela, que ela mesma me confirmou. E foi esse processo, tudo ali no tempo, na paciência. Eu nunca fiquei, tipo, curioso pra descobrir o nome das minhas moças, assim, que eu tenho, né, duas. Eu nunca fiquei curioso, assim. Eu nunca imaginei que eu tivesse uma Padilha, nunca. Foi tipo de surpresa, assim, quando ela me contou, sabe? Quando ela se manifestou, quando as entidades da casa confirmaram que era uma Padilha. Quando o nome da, né, Maria Padilha das Almas veio aí, foi muito doido, assim, porque eu não imaginava que fosse. Enfim, eu não, sei lá, na minha cabeça passava tanta coisa, menos Padilha, assim. Eu não tinha suspeitas de moças especificamente. Tanto é que com os meus Exus, eu tive suspeitas por conta de situações que aconteceram dentro do terreiro, né? E aí, obviamente, um tempinho depois, não foi tão rápido, demorou, veio aí a confirmação que de fato era mediante as circunstâncias que aconteceram dentro do terreiro, né? Com entidades que carregavam o primeiro nome desses meus Exus. E aí foi daí que, tipo, foi cada coisinha aí no seu processo, né? Não teve aquela coisa de tentar acelerar as entidades. A minha segunda moça, pra vocês terem ideia, foi algo. Eu fui muito pego do nada, nem imaginava que era possível. Sei lá, eu acho que eu fui bem tranquilo em relação a essa questão de nome de entidade. O que mais pegou no meu processo foi realmente a questão da incorporação, a ansiedade, né? Eu até falei no primeiro episódio sobre o fato dos banhos que eu passava a tomar com muita frequência para desenvolver, para aproximar. Eu tive muita dedicação em cima disso. Os banhos, em questão de giras, né? Que eu tomava. Era 2 giras por semana, dia de domingo e dia de terça. Então eu tomava banhos durante esses 2 dias. Eu preparava banho sempre 24 horas antes. Então eu preparava banho para o desenvolvimento, para a questão da incorporação todo sábado e deixava até domingo, 24 horas. E preparava toda segunda e deixava até terça-feira, né? 24 horas também. Eram toques diferentes, né? Só dia de terça-feira que era gira de esquerda, aos domingos era linhas de direita, e aí tinha linha intermediária também. Variava de final de semana, né? E foi cada coisa no seu processo. Hoje eu entendo mais ainda sobre a necessidade do tempo, o quão crucial foi para que muitas coisas acontecessem, né, em relação ao meu desenvolvimento, em relação a essa questão da paciência e com o tempo, né, as minhas entidades foram trabalhando mais ainda a minha paciência em questão de mudanças comportamentais e isso foi muito bom, foi muito engrandecedor. É,
pra mim. Principalmente para essa questão do desenvolvimento como um todo. Por isso que eu reforço aqui para vocês que todos nós, né, a gente passa por uma situação base que é o processo, né, de querer ressignificar o que a gente está vivendo e tentar acelerar um processo que a gente poderia esperar com mais virtude e sabedoria. Porque quando a gente acaba acelerando muito o nosso desenvolvimento, querendo incorporar uma pombogira, querendo incorporar um Exu, saber os nomes, a gente está se colocando numa posição de ter que arcar, né, com essa descoberta e com as consequências dessa descoberta. Porque dependendo, né, da situação, eu já vi alguns casos de pombogira que, tipo, dá o nome e na realidade, 2 anos depois, a pessoa descobre que não é esse nome, é outro. Sabe? Aliás, existem muitos critérios para isso das próprias entidades que só elas sabem, mas alguns motivos podem se atrelar às duas situações, tá? Uma, o médium extremamente ansioso, né? Então a pombogira vai dar esse nome. O outro é por proteção, né? Às vezes é um terreiro que o médium, né, pode ser facilmente atacado, então, por consequência, a entidade ali ela acaba é, meio que dando o nome de proteção que na realidade não é o que ela carrega, mas só enquanto o médium tá ali naquele terreiro até, né, trocar de casa. Super natural. Acontece, não é sempre, mas acontece na vida de um médium. E aí, a gente sempre tenta, né, tá tipo à frente do tempo, assim, na realidade as coisas não são assim. Exu Pombogira, eles costumam trabalhar numa atmosfera diferente da nossa, num tempo diferente do nosso, e é onde entra aquela questão de entender que dependendo do que a gente faz, da situação que a gente se coloque, a gente vai ter que arcar com essas consequências. E é aí que a gente entra naquela questão de para que saber do nome da sua entidade completo agora se você não vai ter condições de cultuá-la na energia adequada para isso? Entende? Se de repente você descobre que você tem uma entidade das almas, onde que você vai cuidar dessa entidade? No cruzeiro das almas, né? E aí você vai cuidar com, né, a energia ali adequada, com os ritos adequados dessa entidade, mas obviamente da maneira que essa entidade te direcionar aos cuidados dela. E aí suponhamos que você ainda não tá com a sua mediunidade aflorada para ter a comunicação dela. Mas aí você quis porque quis o nome, sem nem saber como essa entidade ela é cuidada. E aí essa entidade precisa ser cuidada. Como é que você vai fazer? É onde entra aquela questão de, tá, ok, a entidade ela deu o nome completo, e eu vou cuidar dessa entidade, né, no nome completo que ela deu. Mas a entidade ela fez isso porque ou você teve a sua ansiedade de querer que ela desse o nome, então ela te dá um nome aleatório e você vai cuidar dessa entidade nessa energia, mas e aí? Não é a energia da sua própria entidade porque ela te deu um nome diferente do que de fato é o dela. Como é que você faz? Aí depois, passa 2 anos, você descobre como é que você lidar com isso, frustrado, né? Ou frustrada. Então é o que acontece na vida do médium. A gente precisa, no mundo da macumba, ter paciência e não é fácil, gente. É uma questão que necessita de uma resiliência. Que gata, é babado. Eu entendo totalmente, eu entendo. Mas como eu mencionei, eu não tive problema em nomes das minhas entidades. Eu tive mais com a questão da incorporação mesmo. Teve uma. Gente, eu cambonava tanto, mas tanto, que teve uma hora que eu pensei, não, gente, pelo amor de Deus. E aí, eu fazia até uma piada. Gente, eu sou Eked. Sou Eked, não sou Nyogan, sou Eked. Sou Eked, me dá o. Por favor, me dá o adjá pro balançar, porque eu sou Eked. E essa piada ali rendeu um tempinho, até o dia que eu virei, a Eked virou pra mim e falou: Eked, né, Dylan? Eked. Agora você não é Eked mais, Dylan. E aí, realmente, acabou. Acabou pra mim. E aí eu incorporei, mas obviamente com aquela questão da dedicação, né, de realmente tomar banhos, de limpar terreiro, de varrer terreiro, de estar em função, de limpar trunqueira, de pintar trunqueira.
Eu ajudei também na reforma do barracão, porque você que acha que ir pra macumba é só incorporar e o sujo fumar e beber marafo, não é assim não, viu? Quando a gente vai pra um terreiro, principalmente quando o terreiro ele passa por mudanças, porque tem terreiros que na maior parte acabam mudando, né, de ambiente, ou tendo que fazer uma reforma, a gente vai quebrar uma parede, a gente vai pegar areia, a gente vai mexer com cimento, a gente vai pintar, a gente tive que lixar a parede. Eu nunca fiz isso assim na minha vida de ficar lixando uma parede. No do barracão eu fui e fiz. E eu fui fazer com o maior gosto. Assim, lixei no que dava pra lixar, lixei no que dava pra lixar. Mas é basicamente isso, a gente vai com, né, a pombogira dos 7 rodos, o eixo dos 7 cimentos. É assim que a gente vai com a mão na massa pra dentro de um terreiro. Porque o desenvolvimento não é só a incorporação, o desenvolvimento é tudo que antecede a gira, o toque, o culto. E isso é o verdadeiro desenvolvimento. O que antecede tudo isso, que é o quão disposto você está, né, a se envolver de fato dentro de tudo que envolve a casa que você está fazendo parte. É tirar o lixo, é lavar uma louça, sabe? É varrer, é passar um pano, é limpar uma janela, é tirar pó das coisas que tem ali, limpar, é lavar taça por taça das entidades. Porque às vezes precisa fazer isso, né? Tem entidades que não vêm terra há um tempão e algumas taças ficam guardadas criando pó. Ou tem alguma energia que acontece no barracão extremamente pesada que tudo que tá ali precisa ser limpo de novo. Então, assim, são muitas camadas de muitas coisas, de muitas dedicações, sabe? De muitas transformações que o macumbeiro passa e vai passar a vida toda. Por isso que não adianta a gente tentar acelerar o processo, porque a gente, por mais que a gente tente acelerar o processo, sempre vai ter um outro processo após o processo que a gente acelerou, sabe? A gente tenta colocar os pés na nossa frente da carroça, e a frase não é nem essa, mas é a carroça na frente dos bois, basicamente. E a gente vê que podia ter sido um pouquinho mais benevolente consigo mesmo. Então, por isso que eu falo hoje em dia para todos os meus consulentes, né, em relação à cartomancia e até mesmo aos que eu faço a questão ali dos ritos, né, de magia, a paciência, ela é algo que engrandece o seu ser. Tem pessoas que não conseguem ter paciência e tá tudo certo. Uma meditação ajuda. Tem pessoas que não gostam de meditar. E aí precisa se movimentar para mudança, né? Eu não tinha o hábito de meditar. Hoje eu ando tendo o hábito de meditar para me conectar com as minhas entidades, né? De uma forma muito mais linear. E quando a gente passa a entender esse processo de uma forma muito gratificante, a gente consegue entender como a nossa mente funciona e como a gente consegue dar espaço para oportunidades com o tempo, né, que vai alavancando cada processo internamente. E isso ajuda no nosso desenvolvimento de uma forma muito mais eficaz, porque a paciência, ela alinha todas as suas questões energéticas do seu corpo, isso é claro, principalmente para quem nunca incorporou, né, e tem uma ansiedade para incorporar. Quando você tem essa questão da meditação, por exemplo, você consegue sentir a energia das suas entidades ali na meditação, né? Você consegue, obviamente, você não vai sentir de uma hora para outra, mas você vai estar ali no meio desse processo, né? Eu costumava fazer algumas meditações dentro do terreiro, mas no caso eu deitava na esteira, né? Colocava meu branquinho, meu pano de cabeça e ia ali ficar deitado. Eu tinha algumas projeções, né, astral e, enfim, não era nenhuma meditação, né? Era mais projeção astral que eu tinha, mas tudo isso para alinhar ali a minha energia, para que as coisas fossem fluindo. Eu precisava disso, né, no meu desenvolvimento, por mais que, como eu falei anteriormente, não tenha sido algo muito tenso para mim, eu precisei trabalhar algumas questões minhas, e dessas questões, essa forma de poder deitar no barracão, na esteira, me ajudou a trabalhar de uma forma mais, como é que eu posso falar? Aprimorada, entende? Porque
Se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse pensado, não, eu preciso mudar, eu preciso, tá, eu quero incorporar, mas eu preciso fazer tanta coisa na minha vida, de que adianta eu incorporar se não tá bem comigo mesmo? De que adianta eu incorporar se eu não resolver esses problemas internos que a minha pombogira pediu para que eu resolvesse? De que adianta eu incorporar se eu não estiver alinhado com o que as minhas entidades entendem que eu preciso estar alinhado? Então foi aí que muitos dos processos começaram, né? Muitas das mudanças, comecei a fazer essas meditações que envolviam eu deitar e ter uma projeção, trabalhar em alinhamentos energéticos no meu corpo, banhos ali que também alinhavam a questão dos meus chakras, e por aí, cada coisa foi indo, cada coisa foi funcionando, mas tudo em um processo. Foi um processo que eu comecei a ter mais paciência e adquirir a maturidade espiritual, né? Porque mais uma coisa, né? Ninguém fala pra gente do tempo que a gente leva pra se desenvolver. A gente quer sempre estar à frente de tudo, sempre acelerar os processos, e não é assim que as coisas funcionam. A gente tem que entender que cada coisa é cada coisa. Eu, hoje em dia, tenho algumas situações que eu, né, consigo lidar muito melhor, 1000 vezes melhor do que antes. Antes eu não conseguia ter a paciência que eu tenho hoje, sabe? A maturidade espiritual que hoje eu venho tendo, e ainda tenho muita coisa para amadurecer. Agora, antes era algo um pouco mais complicado. Eu nunca cheguei a cobrar as minhas entidades de algo, mas eu, tipo, não entendia o porquê eu mesmo estando dedicando muito, não estava incorporando. Aí eu só fui entender o porquê eu precisava desse desenvolvimento em relação à questão emocional para a incorporação, depois que eu tive um recado de uma entidade lá da qual eu tenho um carinho imenso, que veio me falar o que eu precisava mudar mediante ao que a Padilha pediu, né, que a Padilha é minha entidade, pediu para que eu mudasse ali, para que ela viesse a descer. E aí, obviamente, depois que ela desceu, outras entidades minhas desceram, porque a vida do macumbeiro é isso, né? A partir do momento que uma entidade sua desce, as outras acabam vindo. Na maior parte das vezes acontece isso, né? Como se desbloqueasse ali um acesso, que é a entidade que você mais tem, né, essa conexão, e essa entidade que você mais tem a conexão geralmente não é uma regra, mas na maior parte das vezes é a primeira que pode, né, acabar descendo e desse descendo aí abrir espaço, um leque para que outras entidades elas também venham atrás. Mas tudo isso também vai muito fundamentado na questão né, de estudos, de você não só descobrir a entidade que você carrega, mas você ir atrás dela, tipo, né, nos estudos de entender. Obviamente, cada entidade tem a sua história, cada entidade tem a sua personalidade, mas suponhamos que você tenha, sei lá, uma Dona Sete Saias. Você, às vezes, dificilmente vai saber o nome completo da Dona Sete Saias, porque Sete Saias, né, acaba trabalhando aí em vários campos aí, e aí é um pouquinho raro, assim, dela, pelo menos pelo que eu sei, né, de dar o nome completo. Então, é uma entidade que você pode aí entender que seja só uma Sete Saias e o restante do nome você pode não ter, como você pode acabar tendo, tá? E aí você vai acabar pesquisando na internet para entender quem é Sete Saias, de onde que vem, o que deu origem a esse nome, né? Pontos de Sete Saias. Então você vai estar estudando, como eu falei, a sua Sete Saias, ela é diferente das Sete Saias de fulano. A sua Sete Saias, ela é diferente das Sete Saias de ciclano e de fulano. Então, cada entidade, por mais que carreguem os mesmos nomes, elas são entidades diferentes, que carregam uma característica e uma personalidade diferente, tá? E aí, esses estudos é o que te leva a esse desenvolvimento mais efetivo, a essa aproximação com a sua ancestralidade. Então, é sempre bom ter esse insight de descobrir que eu tenho um Exu com o nome tal, vou dar uma olhadinha sobre o que envolve essa característica desse Exu. A personalidade desse Exu eu vou descobrir a longo prazo, mas é sempre bom entender as características, né? De onde que vem, o que deu-se este nome, sabe? Ó, Sal, tá? Ai, gente, eu tô maluco. E aí, basicamente, quando você descobre tudo isso,
você acaba tendo uma perspectiva maior e ampla, que você se dedicou para ir atrás. E tudo isso leva-se um tempo. Não significa que hoje você está indo descobrir quem é a Dona Sete Saias, que amanhã você vai saber o nome completo dela. Não significa que hoje você está indo saber quem é a Dona Sete Saias, que amanhã você vai incorporar dela. As suas entidades, elas sabem do seu coração e sabem, né, da sua profunda vontade do que você está fazendo ou não. Se é realmente porque você está estudando por interesse ou porque você só quer incorporar ela. E aí, não adianta achar que você está enganando a sua ancestralidade, porque você está se enganando. A gente, do mundo da macumba, independente do que seja, a gente precisa sempre estar atento ao próprio espelho quando a gente acorda, para a gente entender sobre quem nós somos, o que nós somos, o que nos acompanha, quem nos acompanha e principalmente se olhar de uma forma da qual a gente entenda quem a gente é no dia a dia, durante os 365 dias ao ano, tá? E é isso que faz todas as coisas fluírem, tá bom, gente? É muito sobre a sua dedicação, mas a paciência. Não é sobre acelerar o seu processo, não é sobre tentar ser algo que você não é, sobre você ser quem você é. E ponto. Seja no errar pontos, mas entender que você está aprendendo. Seja no não saber saudar uma entidade e entender que você está aprendendo a saudar. Seja no seu processo de como saudar o seu irmão, errar e entender que você está aprendendo a saudar o seu irmão de santo. Seja em todos os processos que liga a nossa religião o seu desenvolvimento mediúnico, porque a gente não nasce sabendo, a gente aprende durante o processo e quanto mais a gente vai aprendendo, mais a gente vai descobrindo que a gente não aprendeu o suficiente e a gente sempre vai estar aprendendo e isso é a coisa mais linda que tem, a nossa religião ela é linda. O processo, né, de entidade, independente de qual seja a linha, todos eles são lindos, todas as nossas entidades são lindas, mas não dá pra romantizá-las, tá? Não dá, e chuta aí pra dar surra na gente se for necessário, não só pra falar que a gente tá indo bem. E ainda assim tem Exu que não vai falar que a gente tá indo bem, porque sabe que no momento que fala que a gente tá indo bem, a gente vai relaxar. Eu sou uma dessas pessoas. Os meus guias, eles me elogiam, mas é uma vez na vida e 20 vezes na morte. Não é tipo, vou elogiar ele sempre. Não, é tipo, elogiou hoje, vai elogiar daqui 7 anos. Porque sabe que eu vou relaxar em algum momento, entendeu? Então não dá pra eles me darem espaço. Eles têm que serem firmes. E eu que carrego o povo do cemitério um pouco mais babado assim, né? Mas é muito sobre isso, gente. É muito sobre, crucialmente, virtude, paciência e sabedoria, tá? Entender o processo de vocês sem querer acelerar. Por isso que eu falei. O que ninguém fala pra gente macumbeiro é, de fato, como as coisas são. A gente vai querer viver a macumba até mesmo depois que passar pelo primeiro estágio, porque a gente passa pelo primeiro, segundo e terceiro estágio, né? O primeiro estágio que é a euforia da macumba, o segundo estágio que é algumas, né, decepções dentro da religião, não pela religião, mas pelas pessoas que estão na religião. E o terceiro estágio é quando a gente já não liga mais para absolutamente nada e a gente só vive pela nossa ancestralidade, nossa espiritualidade. Todo macumbeiro passa por esses 3 estágios. Novamente, vamos lá, pegando o primeiro estágio. O estágio da euforia, que tudo pra gente é lindo, tudo pra gente é amor, tudo pra gente é romantizado ali dentro, tudo pra gente é grandioso. Esse é o primeiro estágio. A maior parte passa por ele. A segunda é a decepção, que é quando a gente vê que as coisas não são como elas se mostram ser, né? E é onde a gente precisa lidar com tudo de uma forma sublime, de saber dali se reestruturar, de saber dali ver que tudo que a gente romantizou e achou que realmente era daquela forma, de fato não é, e a gente precisa ressignificar isso de uma forma positiva.
E o terceiro e último estágio, que é quando a gente, né, entende as coisas como são e passa a viver dali de uma forma mais branda. Então, assim, vou fazer isso, vou fazer o que tenho que fazer, vou cuidar dos meus guias, vou trabalhar minha espiritualidade, vou ir pro barracão, vou ir pro terreiro. Mas é isso. Ai, fulano não gosta de mim, problema seu. Ai, fulano me odeia, problema seu. A gente passa a chutar o balde pra qualquer coisa no terceiro estágio. No terceiro estágio, a gente só tá ali vivendo pelos nossos guias, pelo nosso preto velho, pelo nosso caboclo, pelo nosso herê, pelo nosso marinheiro, pelo nosso boiadeiro, pelo nosso cigano, e pelo nosso exu, pela nossa pombogeira, pelo nosso chumirim, né? Pelo malandro, então a gente só vai vivendo pelas nossas entidades, que é o que nos cabe. Estar dentro de um terreiro, estar dentro de um barracão é viver os nossos guias, os nossos orixás, gente. Não é viver por outras pessoas. Terreiro não é lugar de vínculos afetivos, é lugar de ancestralidade, é lugar de chão, é lugar de, sabe, este tipo de teor. É óbvio que a gente vai criar carinho por pessoas, que a gente vai ter afinidade com pessoas. Eu mesmo tenho algumas pessoas que eu levo do meu primeiro terreiro pra vida e são pessoas que estão na minha vida até hoje. É óbvio que isso vai acontecer, mas dentro do terreiro a gente tá ali pelos nossos, não pelos outros. Dentro do terreiro a gente tá pelo sagrado. Amizades, vínculos, afetos é fora do sagrado. Ali dentro é onde a gente louva quem tá protegendo a gente, quem tá abrindo os nossos caminhos, quem tá cuidando da gente. Terreiro é isso. Terreiro é ancestralidade. Terreiro é a ética em entender que a nossa doutrina é o que se faz e é o que faz o barracão ele continuar de pé. A maneira que a gente se porta dentro do terreiro, como filhos de santo perante a nossa ancestralidade, ao nosso sagrado, é o que faz o barracão ele ser o que ele é. Então, acima de tudo, sobre passar acima desses 3 estágios, que é o romantismo pela religião, que é o desapego às crenças que se foram feitas durante este romantismo, e o terceiro e último estágio, que é realmente entender o que de fato a nossa religião é e o que de fato cada um é dentro de um terreiro. Em suma, a importância de tudo isso é você entender quem você é. E o passo a passo de cada coisa disso vai levar você ao seu desenvolvimento espiritual. Todo mundo passa por isso, e todo mundo vai passar por isso, e quem não passou, meus parabéns. Mas a maior parte dos macumbeiros passa por circunstâncias de desenvolvimento, passa por circunstâncias que eu citei, e novamente, tudo que eu falei é baseado na minha experiência, que de alguma forma possa servir para alguma pessoa que tenha passado e de alguma forma ache que possa ter errado em algo, já adianto que não errou, ou para alguma pessoa que esteja passando e tá tudo bem, as coisas vão melhorar, as coisas vão passar e as coisas vão se resolver. E para quem venha passar, deixa aqui em aberto que tá tudo bem. O importante é, acima de tudo, você saber a sua essência, saber sobre você, se entender, se conhecer, se respeitar, se amar em primeiro lugar, e entender que a nossa religião ela é linda, 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 linda. E que vai acontecer coisas que pode te desagradar durante esse processo. Mas lembre-se que nunca desista da sua ancestralidade, do seu sagrado, porque eles jamais, de forma alguma, desistiriam de você. Com isso, até o nosso próximo episódio. Um beijão!